e confesso que eu estou, de sobremodo, muito feliz em estar aqui. É minha primeira vez em Sorocaba e comentava com o Ricardo que eu gostei muito do clima, pois eu não sou boliviano, não sou venezuelano, eu sou pernambucano e o R me denuncia e o E também. E se você procurar no dicionário palavra simpatia, você vai encontrar a foto 3x4 do Ricardo lá. Eu louvo a Deus pela vida do Ricardo. Ele foi um presente de Deus que as redes sociais me presenteou. Existem pessoas que você conhece e existem pessoas que Deus nos apresenta. E eu costumo dizer que quando Deus quer dar coisas, Ele pode dar coisas, mas quando Ele quer mudar vidas, Ele não dá coisas, Ele coloca pessoas na sua vida. E o Ricardo foi uma pessoa que Deus me abençoou. Louvo a Deus pela vida dos irmãos. Eu queria chegar na primeira ministração, mas eu cheguei, acredito que no meio da primeira ministração. E desde que eu cheguei, eu pude fazer anotações, aprender e sentir a presença de Deus. Eu venho de uma escola assembleana, como o Ricardo mencionava. E o assembleano, ele é muito pentecostal, mas eu venho de uma escola muito escriturística. Então, eu gosto de aprender. Eu sempre estou de uma forma aberta para conhecimento. Então, que Deus abençoe a igreja e por esse tempo tão maravilhoso que foi estar aqui com os irmãos. Já estou sentindo saudades e eu ainda nem fui para casa, mas eu espero voltar numa outra oportunidade para estar aqui aprendendo mais com os irmãos. Eu quero convidar a todos, Evangelho do Nosso Senhor, escrito por João, capítulo de número 3, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. João, capítulo de número 6, versículo de número 3. Vamos ler. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse-lhe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se os homens em número de quase 5.000, e quantos confirmam, digam amém. Tome o seu assento, glorificando a Deus, porque Ele é bom. Queridos e amados irmãos, a temática que foi me apresentada tem por tema comunhão e propósito da igreja. Mas é bem verdade que quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós ouvimos algumas pessoas falando com tanta veemência que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia.
Mas a palavra do Senhor, ela não se renova a cada dia. Porque se a palavra do Senhor se renovasse, implicitamente estaríamos aqui confirmando que a palavra envelhece. Porque só se renova aquilo que envelhece. E a palavra, ela não se envelhece com o tempo. Um certo pastor conhecido dos irmãos por nome de Billy Graham, um dia escreveu que a palavra do Senhor é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então não é a palavra que se renova, mas sou eu e você que envelhecemos. Então a palavra do Senhor nos renova a cada dia. E meditando nesta temática, o Senhor me levou a um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Curiosamente, quando nós meditamos no capítulo de número 6, nesta narrativa, observamos que raramente você encontra a mesma narrativa nos 4 evangelhos. Você sabe que dentre os 4 evangelhos, 3 evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. Porque o termo sinótico aponta para a mesma ótica, a mesma visão. E 80% dos fatos que acontecem em Mateus se repete em Marcos e possivelmente em Lucas. Mas você encontra este milagre tanto no evangelho escrito por Mateus, quanto em Marcos, Lucas e João. Logo observamos uma particularidade muito grande nesta narrativa. E se você observar de uma forma clínica, analítica, você vai enxergar que nesta narrativa você encontra aqui princípios aonde se relaciona a comunhão e propósito da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? E quando meditamos na palavra comunhão, observamos que esta palavra, ela vem do grego, koinonia. E esta palavra, ela aparece em Atos dos Apóstolos e tem por significado parceria, companheirismo, compartilhamento. Então você não enxerga na definição desta palavra individualismo, exclusivismo. Esta palavra vai estar associada a um ato com uma outra pessoa. Então é por isso que quando eu menciono esta palavra, eu preciso lhe advertir que não há individualismos, não há meritocracia, há misericórdia. Eu não mereço, você não merece, mas tudo é dele, por ele e para ele, que são todas as coisas. Mas a palavra propósito é que me chama muito a atenção, porque essa palavra ela vem do latim proponere, e o prefixo pro sempre aponta para algo à frente, adiante. É por isso que você lê a palavra próximo, prosseguir, mas a palavra ponere é colocar, é pôr. Logo, propósito ou proponere é aquilo que eu coloco na frente, é aquilo que eu coloco na minha dianteira, é aquilo que eu não consigo ver, eu não fazendo no futuro. E quando o meu propósito é Cristo, tudo dá certo. Vou repetir, porque a repetição é pedagógica. Quando o meu propósito é deixar Jesus na minha frente, tudo vai dar certo. Mas observe que esta narrativa é interessante. Por quê? Observamos Jesus neste dia
tendo uma das notícias que vai lhe deixar entristecido. Porque é neste dia que Jesus vai tomar conhecimento da morte do seu primo João. Em Mateus você vê os detalhes. Jesus se entristece, porque ele mesmo sendo 100% homem, ele também era 100% Deus. E como 100% homem, ele estava entristecido, melancólico, porque ele não só estava perdendo um primo, mas a terra estava perdendo um profeta. Profeta este que foi arquitetado, projetado há 740 anos antes do seu nascimento. Porque Deus achou por bem, no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, tomar a boca do profeta e mencionar estas palavras: que ele levantaria uma voz que prepararia o caminho. Eu imagino que Deus ficou tão feliz que 400 anos antes do seu nascimento, ele toma a boca de um outro profeta, por nome de Malaquias. E Malaquias vai corroborar com as mesmas palavras, dizendo que antes da vinda do Cristo, ele iria enviar o seu anjo que prepararia o caminho. E este homem, ao qual já foi mencionado aqui, João ou o Batista, ele veio com um propósito, uma missão. E o propósito de João era um propósito que talvez eu e você não desejaríamos cumprir, executar, porque foi trazer uma mensagem difícil de pregar. Uma mensagem que incomodava as pessoas, mas era algo necessário. Uma mensagem estilo Bezetacil. A minha avó, que já partiu no dia 31 de dezembro, comentava, pastor Ricardo, que existem dois tipos de mensagens. Aquela que é a Bezetacil, que é dura, machuca, e a mensagem doce, que é fácil de ouvir. E ela dizia que a mensagem doce é perigosa, porque acarreta diabetes do mundo espiritual. Mas a Bezetacil te deixa manco como Jacó. Mas tu sai abençoado. Primeiro ele chamava todo mundo de cobra, raça de víbora. E saía por ali, né? Piton, caninana, jarará, cobra coral. E eu sou pernambucano, em nome de cobra. E quando ele estava empolgado, ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem é o professor de vocês? Porque da ira ninguém foge. Irmão, se da ira ninguém foge, o que é que eu devo fazer? A Bíblia ensina. A Bíblia diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos notifica. E na ira clama misericórdia. Então ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e sedes batizados. O machado já está posto na raiz. Produzir fruto digno de arrependimento. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu sou a voz, mas quem vem aí tem uma parte. Ele vai peneirar a sua eira, vai colocar a semente no celeiro e ele vai no fogo que nunca se apaga. É por isso que eu me emociono quando eu estou aqui numa tribuna ou quando eu estou ouvindo quem está numa tribuna. É porque eu sei que eu e você não somos palha. Nós somos semente. Porque quem é palha está lá fora e o vento já soprou. Mas quem é semente está na casa do Senhor germinando o fruto. Aleluia! Eu sou semente. E semente tem que ser lançada na terra. Alguém um dia disse para mim: mas irmão, estão lhe vendendo. Falei: Jesus já me comprou há 2000 anos.
E se enterrar o teu nome? Eu falei, eu sou semente, tem que estar debaixo da terra. Então, se alegre, porque ser igreja e ter propósito é passar por dificuldades. O crente ama falar de promessas. Quando você menciona promessas da igreja, alguém dá glória a Deus, alguém levanta a mão, mas há uma promessa que eu garanto que até o glória a Deus vai diminuir. E foi Jesus que prometeu. No mundo tereis aflições. Você vê, você escuta o barulho da chuva ou não escuta o glória a Deus? E agora, por quê? Porque não entendemos a realidade do. É um leão todo dia, igreja. É um gigante todo dia. Mas sabe o que me dá vontade de dar glórias a Deus? É porque quando leva um gigante todo dia, agora você deve calibre 66, dois canhões antigos e testamento e cospe fogo. Eu fiz cuidado. E esse Cristo, quando toma conhecimento da morte do seu primo, ele vai. Ele queria se isolar. Ele estava entristecido. Mas a Bíblia diz que as pessoas não estavam preocupadas com os sentimentos de Jesus. Elas vão em busca de Jesus. E quando Jesus avista aquela multidão, ele diz: vocês são como ovelhas que não têm um pastor. Existe na etimologia das palavras uma diferença muito grande entre apacentar e pastorear. Se você estudar o significado da palavra apacentar, estará relacionado com o cuidado com que você come. Pastorear está relacionado a conduzir as ovelhas. Então, tem pessoas que pastoreiam, mas não apacentam. Já tem pessoas que apacentam, mas não pastoreiam. Mas quando você une o pastoreio com apacentar, aí, meu irmão, aí a igreja sente a presença do Senhor. E eu glorifico a Deus porque Ele é aquele do Salmo 23, que cuida das ovelhas, que a deita em pastos verdejantes e não te coloca em águas profundas. Porque quando a Bíblia diz que o Senhor te leva para águas tranquilas, é porque o pastor tem cuidado, porque a ovelha não sabe discernir quando o rio é profundo ou raso. E se a ovelha não consegue discernir a profundidade do lago, ela entra para ingerir a água, molha a lã e morre afogada. Aí o que é que o salmista está dizendo? Deus não te coloca em furado. Jesus está agora vendo a multidão. E se você ler, você vai observar que as pessoas procuram Jesus pelos sinais que ele fazia. Repito, as pessoas procuravam Jesus pelos sinais que ele fazia. Agora, detalhe, ele fazia os sinais através da sua palavra. A palavra que Jesus liberava atraía as pessoas porque operava-se sinais. E eu gostaria muito que você lesse comigo Marcos capítulo de número 1 e o versículo 22. Olha o que a Bíblia diz. E todos ficavam maravilhados com o seu ensino,
pois lhes ministrava como alguém que possui autoridade, e não como os mestres da lei. Vai doer um pouquinho, mas eu vou ter que dizer. Quando Jesus estava na sinagoga ensinando, as pessoas traçaram um paralelo e começaram a fazer um comparativo. Ele prega, ele ensina como os escribas. Então, sabe o que é que eu entendo? É que escriba também ensina. Escriba conhece teologia, escriba conhece hermenêutica, exegese, conhece tudo. Agora tem um detalhe: a autoridade. Os sinais que Jesus fazia, os mestres da lei não faziam. Neste culto, enquanto Jesus ensinava, alguém possesso se manifesta. E Jesus vai usar uma expressão grega ali, que é a mesma expressão que ele usa no barco quando ele diz cala-te. É como se colocasse uma mordaça nos lábios e apertasse. Sabe o que é que Jesus estava fazendo ali? Enquanto que Jesus ensina, o diabo não ganha no grito. Você pode dizer um amém por isso? Mateus capítulo de número 4, versículo de número 23. E percorria Jesus toda a Galileia. Repita comigo, ensinando nas sinagogas. Agora repita comigo, pregando o evangelho do reino. Agora repita comigo, curando todas as enfermidades e males entre o povo. Ensinar, pregar e curar. Jesus, ele pregava mais fora do templo do que dentro da igreja. Dentro ele ensinava nas sinagogas. Agora vá observar. Os sermões mais importantes que Jesus ministrou foi lá fora, viu? Sabe por quê? Porque aqui você aprende a teoria, mas a prática é do outro lado do mar. A teoria é na praia, mas a prática é lá no meio do mar. Eu ouvi a mensagem aqui do pastor sobre evangelismo e eu estava ali meditando e anotando como essa mensagem não pode deixar de ser pregada. Paulo escreveu: eu me gastarei e me deixarei gastar pelo amor que eu tenho ao Evangelho de Cristo. Estamos vivendo uma geração perigosa, a geração dos influencers digitais, mas hoje você vai aprender a ser influencer celestial. Deus vai se utilizar de você de todas as formas digitais. Na rua, você vai ter escola. Deus vai te utilizar como um instrumento evangelístico. O Senhor está fazer até os 4 manifestação. Aleluia! Então, observe que Jesus ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino e curava todas as enfermidades. Qual era o tipo de evangelho? Do reino. Qual era o tipo de evangelho? Do reino. Porque nós estamos vivendo hoje, me perdoe a clareza, que muitos estão pregando o evangelho do reino. É o evangelho da possibilidade. Irmãos, e pasmem os irmãos. Eu já ouvi. Coloque Deus na parede, porque ele é obrigado a dar. Quem foi que lhe ensinou essa heresia? Deus nunca foi obrigado a dar. Eu vou lhe mostrar a fotografia, porque aqui é fotografia, não é retrato, de um verdadeiro adorador. Ele pegou na alça de 10 caixões, apodrecendo.
do alto da cabeça à planta dos pés. Possivelmente úlceras internas e externas, indo para o cemitério, morando no lixo. E quando alguém dizia amaldiçoa teu Senhor, fala como louco. Meu Deus me dera. Meu Deus tomou. Não eu sacudendo. Não eu. E seda. O Senhor. Eu não sirvo a Ele me dá. Porque se Ele me der, Ele é Deus. Se Ele não me der, Ele continua fazendo. Pelo que Ele já fez da minha vida. Ele carimbou uma passia. Ficou até as vetas na terra. Contra o meu Cristo no céu. Jesus vai ver aquela multidão. E quando você observa, analise o que vai acontecer. Jesus vai se compadecer daquelas pessoas. Então, repita comigo: seja sensível com as dores do próximo. O pastor mencionava sobre a insensibilidade da lepra. E isso é fato. Só que há um versículo na Bíblia, e eu gostaria que você nunca se esquecesse dele. Tiago 4,17. Olha o que a Bíblia diz. Refletir sobre isso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, até o glória diminui, tá vendo? A Bíblia não diz que é aquele que pode, é aquele que sabe. Porque fazer o bem não se relaciona a poder, se relaciona a escolha. Eu não posso dar R$1 milhão para o rico, mas eu posso orar por ele. Eu posso me preocupar com as dores. Eu posso perguntar se a semana dele foi boa. Isso é escolha. E se Deus colocar esse versículo como critério de salvação, aí a porta fica mais apertada. Então Jesus vai se compadecer destas pessoas. E é neste momento que ele vai perguntar a Felipe. Acompanhe comigo. Versículo de número 5 e capítulo 6. Do Evangelho escrito por João. Quando Jesus o viu deitado, João capítulo 6, versículo 5. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Versículo 6. Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Quer ver quando glória a Deus diminui? É quando você lê essa palavra provar. Jesus prova. E por que ele prova? Para nos aprovar. A igreja é provada. E se você não observou o cenário atual, a igreja está passando por dificuldades. A minha mãe sempre fez bolo. E quando eu era pequeno, pastor Ricardo, eu via que minha mãe, quando tirava o bolo do forno, ela tinha um hábito de pegar um palito. Falei esses dias palito de dente e me repreenderam aqui. Palito de madeira. E perfurava o bolo. E eu pequeno perguntei à minha mãe, por que a senhora fura o bolo? Ela me disse, porque eu preciso provar.
E se o bolo não tiver bom, volta para o fogo. Está entendendo por que Deus está te provando? Está entendendo por que você, como igreja, tem que ser provado para ser aprovado. E enquanto você não estiver ou pronto, vai voltar. Agora, Jesus pergunta a Filipe: onde compraremos pães? Eu pergunto à igreja: a pergunta de Jesus envolvia administração ou geografia? A pergunta de Jesus não envolvia administração. Porque, primeiro, se Jesus desejasse saber quanto tinha no caixa, a última pessoa que ele perguntaria era Filipe. E sim ao tesouro. Ele perguntou: Filipe, aonde a gente compra? Já percebeu que Jesus nos faz perguntas simples e nós complicamos na resposta. Filipe vai dizer: Senhor, o negócio aqui é 200 dinheiros e mesmo assim não valia. Filipe, eu não estou perguntando se você tem. Eu estou perguntando aonde você tem. Eu não estou perguntando se tu tem aí. Eu estou perguntando qual é a partilha que há agora. 10 pães. Porque aquilo que tu não tem, eu tenho. Aquilo que tu não pode, eu faço. Aquilo que tu não consegue, eu já estou lá na frente conseguindo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Eu e você devemos procurar as pessoas, porque quem compra é Jesus. Quem pagou o preço na cruz foi Ele. Então, eu nós temos que procurar. Olha, da tua sangue, Jesus, porque Jesus. Aleluias! A igreja não pode ser templocêntrico. Temos que tirar essa ideia de templocentrismo. A escola é aqui, mas a rua é fora. Procura, Felipe. Eu quero saber o lugar, porque eu preciso comprar. Aí Felipe disse: Senhor, se tivesse 200 denários, ainda não dá. Só que a Bíblia vai apresentar um discípulo que eu amo. Eu amo. É engraçado, pastor Ricardo, que quando você pergunta a uma pessoa qual discípulo você quer ser, Pedro, Tiago e João é o carro, ninguém aguenta mais, né? Pedro, Tiago, João, ninguém quer ser Judas, ninguém quer ser São Tomé. Se eu pudesse escolher, queria ser André. Eu vou lhe dizer por quê. Porque André era o reflexo de um obreiro. Primeiro, levou seu irmão para conhecer Jesus. Imagine André chegando para Simão e falando: Simão, eu quero te apresentar o homem. Se eu conheço a personalidade de André e de Pedro, Pedro era colérico, né? Se relacionar com alguém colérico. E vou lá. Quando ele está chegando, olha Jesus. Tu és Simão, filho de Jonas. Eu acho que ele olhou para André e fez: Tu falou o que do nosso pai? Falou alguma coisa? Como é que ele sabe? É. Mas os serás chamados servos, que quer dizer que era Jesus dizendo: eu conheço a tua origem, mas também conheço o teu futuro. Aleluia. Aleluia.
Eu sou o Deus que conheço de onde você veio e sei como você vai terminar. Você vai terminar como uma coluna da igreja, um pregador. Então André levou o seu irmão. Irmãos, André levou alguém que Jesus se utilizaria dele mais do que André. Imagine nos dias de hoje, alguém chegando e eu vou apresentar o Ricardo para Jesus, Deus vai se utilizar mais dele do que eu. Vou perder a agenda. Não vou me convidar mais, porque agora eu sou o bambambam. Eu sou a última bolacha do pacote. Não sabe que geralmente está quebrada, né? A última. Geralmente a última está quebrada. Né? Então, o que me chama a atenção é porque André sabia a importância do reino. Tu é profeta? Profetiza. Tu canta? Louva a Deus. Tu prega? Prega também. Porque quem sai ganhando é a igreja do Senhor. Nós estamos falando agora, eu e Ricardo, sobre essa importância, a particularidade do seu quadrado. Mas quem sai ganhando é a igreja do Senhor. Ministro do louvor, mas eu sei que se eu cantar, não vai embora. Mas enquanto ele canta, eu dou glória. Sim. Senhor, que Deus quebre essa vaidade. Que Deus esmiuce essa vaidade, essa competição. Um dia alguém chegou para mim, eu estava ministrando, alguém chegou e falou, irmão Romerito, quem prega mais? O diácono fulano ou o presbítero Beltrano? E eu conheci os dois, meus amigos, homens de Deus. Aí vieram perguntar logo a mim, eu gosto dessas coisas, eu gosto dessas coisas. Acertaram na loteria. Me diga que eu conheço que prega mais do que os dois. Que bota os dois no bolso fácil. Aí alguém olhou para mim, me diga o nome dele, Fábio. Jesus. Jesus. É o melhor pastor, é o melhor cantor. Ele é tudo. Aí alguém me falou, mas você não vai me falar. Bom, porque um dia o centurião falou, eu não quero uma mensagem de 1 hora não, Jesus. Eu só quero uma palavra. Pregador é Jesus, que com uma só palavra, eu bebi muito bem. A mulher samaritana chamou os samaritanos e disse, venham ver o quê? Ele que com poucas palavras falou toda a minha vida. Tem muita gente aí fora que fala muita coisa, não muda nada na tua vida. Aí tu vem como um seminário como esse, de Jesus, e ele muda a tua vida. E Deus quebre esse sentimento de ranqueamento, competição, e que nós venhamos a entender o que é adoração. Ô Felipe, eu estou perguntando se você tem, eu estou perguntando onde comprar, mas André, ele é o cara, porque levou o seu irmão para Jesus, e quem é que vai levar o menino dos pães e peixes? André. André levou alguém que Jesus se utilizaria daquilo que ele quer. Vai doer de novo. Imagine os dias de hoje. Eu fico gaguejando no culto de ensino, não dá para mim, mas também não convido ninguém. Ô irmão, você não conhece um ensinador? Deus pode se utilizar da ferramenta dele, porque no final, tudo é graça. Se você acha que é seu, deixa eu te dizer que não é. Porque tudo é dele para eles. Deus chama a cantora, chama o cantor, chama a evangelista, que Deus se utilize da então, André, vai levar o
E lá na frente, a Bíblia diz que os gregos, repitam comigo, os gregos procuraram Filipe para conhecer Jesus. Aí, quando os gregos chegaram, perguntaram: Filipe, a gente quer conhecer Jesus. Sabe o que Filipe fez? Tem um aí que ele gosta de levar o povo para Jesus. Seu nome? André. A Bíblia diz que André levou os gregos a conhecer Jesus. André levou o irmão dele. André levou quem tinha a ferramenta para ser usada por Jesus e levou até um povo que Jesus iria se usar. Que você aprenda com André, leva o povo a conhecer Jesus. Igreja, propósito, conhecer Jesus. Ô, irmão, por que eu tenho que levar? Vou lhe dizer agora. Porque a cada dia que passa, você se afasta do berço e se aproxima do túmulo. Irmão, estou com medo. Não, não. Fico com medo, não. É engraçado quando alguém diz assim, né? Completei um ano. Ganhei um ano. Não, 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 irmão. Tu perdeu mais um ano. Coloca na caderneta menos um. Então, pregue dentro de tempo, fora de tempo, mas leve tudo até Jesus. Então, André, ele vai levar o menino até Jesus. Só que tem um detalhe. Capítulo 6, versículo 7. Olha o que vai acontecer. João. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seriam suficientes para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. 8. Um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: 9. Há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos. Irmão, André deveria ter parado ali. Mas André tinha um problema. Síndrome do que quer falar demais. Já percebeu que tem gente que fala 8, ele fala 80? Fala 5, ele fala 10? Jesus não está pedindo a opinião dele, não. Mais do que servem no meio de tanto, vai doer de novo. Você vai encontrar 2 tipos de igreja. A igreja Filipe e a igreja André. A igreja Filipe é aquela igreja que não tem o que precisa e fica colocando a esperança naquilo que não tem. Mas se eu tivesse 200 denários, se eu ganhasse 2 salários, eu pagava. Se eu ganhasse isso, eu pagava a luz, eu pagava a feira. Coloque esperança naquilo que não tem. E o pior é a igreja André, que não acredita no pouco que tem, mas o que eu tenho não dá para nada. Mas o que eu consegui até hoje não muda a minha vida. Eu já vi pessoas, lavadeira de roupa, lá na minha terra, lá nos engenhos, engenho Cacimbas, uma igrejinha no meio do mato, 12 irmãs. Mas eu já vi coisas que os meus olhos não se esquecem. Eu já vi pessoas que não tinham teologia, mas a presença de Deus é tão visível que quando ela diz: faz do Senhor, você se arrepia todo. Eu estive numa vigília. 15 jovens, 1 ano e meio orando todo dia de 10 à meia-noite. Só separava o domingo porque os meninos namoravam, outros eram noivos, aí domingo era para a noiva. 1 ano e meio eu vi com esses olhos. Quando um jovem com câncer entrou na igreja, colocaram ele no banco assim perto de mim, magro, com câncer. O irmão ministrou a palavra. Quando terminou, ele disse: eu vou orar por esse rapaz. Eu vi
Eu vi com esses olhos que a terra há de comer. Eu vi quando esse irmão colocou a mão no estômago dele e falou: em nome de Jesus, ele te cura desse mal. Voltou o câncer na minha frente. Eu vi! Ele é o mesmo! O não mudou! Mas quem muda sou eu e você. Mas eu amo seminários. Aqui é o local que o Senhor vai te iniciar com conhecimento, informação. E o diabo a todo mudar a casa. Quando você André, Senhor, esse menino aqui, ele tem o que o Senhor precisa, não. Porque o Senhor precisa de muitos pães e muitos peixes. Agora, detalhe, coloca de novo o versículo. Olha o que André vai falar a respeito do recurso do menino. Repita comigo: peixes pequenos. Aqui a primeira característica, porque André não acreditou naquilo que ele tinha, que o peixe era pequeno. E quem escreveu esse evangelho conhece dimensões de peixe. Porque no capítulo 21, o próprio João fala: grandes peixes. Só que aqui o peixe é pequeno. E quem é que acredita em peixe pequeno? Às vezes você está numa empresa, alguém diz assim: para subir aqui tem que ter uma peixada. Um tubarão. Alguém me disse uma vez na empresa: tem um tubarão. Eu disse: irmão, eu tenho um dono do mar. Eu tenho dono do mar. O peixe é pequeno. E quando eu era criança, a minha avó que faleceu costumava me levar na feira da cidade para comprar um peixe. Eu descobri que aqui em São Paulo ele tem outro nome. Aqui ele se chama jujubinha. Quem conhece, né? Tudo é provado aí. Esse peixe é provado. É um peixe desse tamanho, ó, né? Pequeno, pequeno demais. E minha avó pegava no braço: meu filho, vamos na feira comprar jujubinha. Lá tem outro nome, não vou nem falar o nome de lá para você ficar rindo. Vamos comprar jujubinha. E sabe por que eu gostava da jujubinha? Primeiro, porque com cuscuz era energia, era como Nescau. Energia a semana toda. E a parte boa vem agora. Era quando a minha avó me dizia: meu filho, o peixe é pequeno, mas no óleo. Quando está no azeite. Está entendendo, minha irmã, que você pode ser um peixe, você pode ser um peixe que ninguém dá nada, mas quando está no azeite, meu irmão, aí não tem para ninguém a presença de Deus. Ele não acreditou porque o peixe era pequeno. Agora tem um outro detalhe. A Bíblia diz que o pão era de cevada. Repita comigo: pão de cevada. Aqui é que dói. Porque havia um pão que era feito com trigo, né, pastor Ricardo? E um pão que era feito com cevada. E o pão de trigo tinha um valor maior do que o pão de cevada. O pão de cevada era o alimento dos pobres. Lembra quando Eliseu profetiza dizendo: amanhã haverá um ciclo por uma medida de trigo e um ciclo por 2 medidas de cevada. Isso nos mostra que a cevada não tinha muito valor. Salomão dava cevada para seus animais comerem. E olha o pão de cevada. Esse garoto, ele era pobre.
Agora você está entendendo por que que André não acreditou muito naquilo que ele tem. Porque o peixe era pequeno e o pão era isso. Agora tem o detalhe: coloca na mão de Jesus, coloca o pão de cevada na mão de Jesus, e você vai ver o que ele vai fazer com o pão que você tem. O peixe é pequeno, mas ele está dizendo: me dê, coloque na minha mão, vai lá. E pode ser agora, mas me dê, coloque na minha mão, porque o pão que você tem, Deus está dizendo: eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar, eu vou usar. Ele vai usar você mesmo com a sua com a sua limitação humana, com a sua pequenez, com a sua imperfeição, mas ele está dizendo: mas eu vou utilizar você. Isso é propósito. Não fala de comunhão. Propósito fala de evangelização. E me desculpe o que eu vou lhe dizer. Se você professa que vai morar no céu, tem Jesus como Senhor da sua vida e gosta de igreja e não se preocupa em ganhar uma alma para Jesus, aceite Jesus de novo. Aceite Jesus de novo. Porque é impossível alguém que conhece a fonte não desejar matar a sede de outras pessoas. Vou repetir, é impossível você que ama, que conhece a fonte, provou da água, não desejar matar a sede de outras pessoas. Jesus pegou o pão e ele vai mandar sentar. Porque a comunhão fala de organização e compartilhamento. Hoje vivemos em uma sociedade que a gente quer compartilhar. Vídeos que não edificam, fofocas na internet, mensagens que não agregam nada, mas reflita um pouco. Você já compartilhou um pão hoje? Você já compartilhou um peixe hoje? Você já falou de Jesus para alguém? Eu ouvi aqui o testemunho do pastor, o testemunho do Ricardo, e eu estava ali dizendo: Deus seja louvado, porque ele ainda tem Azarias, Misaéis, Ananias, Daniéis, no meio de uma sociedade corrupta, mas ele está fazendo o ídolo do Senhor, pregando a palavra com os pães de cevada, os peixes pequenos, e o lindo vem agora, com os peixes pequenos e com os pães de cevada, ele alimentou muitas pessoas. Irmão, por que você trouxe esta mensagem, esta reflexão neste seminário de forma produtiva, pedagógica e didática? Para que você saia daqui entendendo o que é igreja. Vou repetir. O que é igreja? Estamos perdendo a essência do que é igreja. Sabe o que é igreja? É se esconder na cruz de Cristo. É deixar que Jesus propague a sua palavra através de você. O segredo é se esconder. Repita comigo: o segredo é se esconder. A Bíblia fala de um homem que foi, particularmente, o homem mais escondido do mundo, mas foi usado. Seu nome, Moisés. Já começou a esconder 3 meses. Depois o esconderam dentro de um cesto. Quando ele conhece o Senhor, ele estava escondido no deserto. O relacionamento com Deus faz com que ele dissesse: eu quero te ver, Senhor. Aí Deus falou: tá vendo aquela rocha? Vou te esconder lá. Como é, Senhor? Tá vendo a fenda daquela rocha? Eu vou te esconder lá no. Agora, quando você ver o que eu vou te mostrar,
vai valer a pena, aleluia. Se escondem em Cristo. A amizade aumentou tanto que um dia ele falou: Senhor, eu preciso. E Deus falou: não vem naquele monte, sobe lá, porque eu vou te esconder na nuvem. Aonde? Na nuvem. Vai ver como ele desceu, o rosto brilhando de glória. Já. Os arqueológicos procuraram o corpo dele e não achou. Porque Deus escondeu. Os caminhos já se aplicam. Calma, gente. Eu vou apresentar um homem que eu escondi há muito tempo. O nome dele é Moisés. Olha aparecendo ali, ó, do lado de Jesus. Então se esconde nele, porque quando ele se apresentar, ele vai apresentar do lado dele, fica do lado dele, fica do lado dele. E eu termino esta reflexão contando um rápido testemunho. Antes de vir para São Paulo, eu trabalhava numa multinacional, conhecidíssima. Acredito que os irmãos já comeram produtos desta empresa, e é só coisa ruim. Sonho de valsas, Glória, Orion, Babalu, Chiclets, Clube Social, Traquinas, deixa eu ver, Laca, Diamante Negro. São coisas que a gente gosta de comer, né? Belvita. Acho que tem outras coisas. Trabalhei nessa empresa 7 anos. Fui PCM, Controle e Planejamento da Manutenção. Comecei como auxiliar de produção. Mas eu cheguei aonde eu queria. Engenharia. Ganhava bem. E pregava em alguns lugares. Aí Deus começou a falar comigo nos círculos de oração. Vou te levar para o outro lado. E outro lado que nada. Eu já cheguei onde eu queria. Eu era noivo de uma das meninas mais bonitas da cidade, glória a Deus. Família muito conceituada. Eu acreditava que a minha vida ia se resumir a isso. Casar, chegar a um cargo de gerente e cooperar na minha igrejinha. E Deus me dizia, vou te levar para o outro lado. Que levar para o outro lado? Eu já tenho tudo que eu quero aqui. O meu carrinho, moro com a minha mãe, professora, psicopedagoga, uma vida tranquila. Do nada a noiva falou, não te quero mais. E como é? Como é a história? Não quero. O quê? Mas não pode, casado. Eu não quero. Que prova é essa, Senhor? Aí deu aquela balada, né? Que negócio é esse? Quando eu tenho um sonho de madrugada, eu tive um sonho com a placa da empresa caindo da parede e colocando de volta e caía. Quando eu me acordei, disse, mãe, eu tive um sonho. Que foi? Sonhei que a placa caía da parede. Minha mãe fez, vai acontecer alguma coisa. Conselho de mãe é profecia. Quando a mãe fala o negócio, não duvido. Quando eu chego na empresa que estou ligando o notebook, chega a ligação. Romerito subir, RH. Alguém falou, bye bye, irmão. Eu digo, fechei o notebook, peguei as coisas no armário e despedi dos meus amigos. Gente, Deus falou comigo hoje de madrugada, estou indo embora. Quando eu entro no RH, que eu sento, o gerente fala, meu filho, olha a empresa lá de Bauru, fechou. Foi, a empresa de Bauru fechou. E está tendo remanejamento, algumas pessoas de lá estão vindo. E você caiu na malha fina, você foi desligado. Eu olhei para ele e falei, Deus falou comigo essa madrugada. Eu na paz. Quando eu passo pela catraca da empresa, eu olho para a empresa e falei, Senhor, foi 7 anos aqui. E Deus falava, vou te levar para o outro lado. Meu primo me perguntou, Romerito, tá ganhando dinheiro? Não sei fazer nada. Estou passando uma luta. Ele fez, vou te ensinar a vender TV Box. Quem conhece o que é TV Box aqui? Aqueles aparelhos.
Meu primo fez, eu vendo TV Box do Paraguai, veja. Vou te ensinar a vender também. Como é? Irmãos, ele me ensinou tudo. Eu, eletrotécnico, bota assim, é canal, é HBO, ESPN, e ganha muito, não ganha nada. Meu, por exemplo, pelo menos. Né? Irmão, meu salário despencou. Mas eu estava na guerra, irmão, tudo e tentando vender uma prova na minha cidade, meu Deus, e orando. Até que um dia eu estava no centro da cidade. Meu primo ligou para mim e fez: Romerito, vem em casa, eu quero falar contigo. Quando eu estou voltando, eu penso: eu tenho dois caminhos para ir para casa. Ou eu pego a BR ou eu vou por dentro da cidade. Se eu for por dentro da cidade, é mais rápido, mas tem feira. E feira é perigoso, tem que passar devagarinho para não bater no povo. Vou pegar o caminho da feira. Irmãos, quando eu entro na feira, foi dito e feito. Eu bato num velhinho que estava segurando a mão de uma velhinha, que o retrovisor foi assim. Quando eu olhei, me deu uma raiva, que quando o velho foi falar, eu fiz: o senhor é pedestre, o senhor tem que estar na calça, o que o senhor está fazendo? Ele quase quebrava meu retrovisor. E eu percebi que ele estava tentando falar comigo. Eu não quero saber, não. Eu... E fui. Quando eu passei o primeiro bairro, o segundo bairro, e eu estava chegando em casa, quem crê que o Espírito Santo ainda veio? O Espírito Santo me visitou no e falou: você me envergonhou. Eu parei o carro na banqueta, levantei os vidros e comecei a orar. E o Espírito Santo me falou: você é a igreja, você prega na igreja e não se comportou comigo. Eu chorei. Peguei meu telefone, liguei para meu primo e disse: Flávio, vou demorar, fica na paz aí, vou voltar. Voltei com meu carro. Só que a rua era contramão. Eu parei o carro no começo da rua, deixei ele parado e fui até o lugar que eu bati. Quando eu parei, irmãos, um fluxo de pessoas passando. E eu aqui, ó, desesperado para ver o velho, para pedir perdão. E nada. Um amigo que trabalhava numa loja de imóveis olhou e disse: Romerito, está fazendo o que aí? Eu falei: eu estou aqui, vem cá. Eu cheguei e falei toda a história. Ele disse: fica aí na frente da loja. Quem sabe você não vê o velhinho? Eu fiquei lá, irmãos, meia hora assim, e nada. O meu amigo disse: Romerito, vai para casa. Deus já viu que você voltou, ele te provou, vai para casa. Eu fiquei pensando: é melhor. Irmãos, eu fui para casa para terminar, mas com o coração tão pesado, porque eu não tinha encontrado esse velhinho. Quando eu estou chegando no carro, eu vejo do outro lado o velhinho e a mulher. Eu corri. Quando ele me viu atravessando a rua, eu percebi que ele ficou com medo. Talvez na mente dele ele pensou que tinha quebrado o retrovisor e eu voltei a quebrar, porque eu vi nos olhos dele aquele medo. Quando eu cheguei que ele ia falar, eu fiz: meu senhor, não fale nada. Eu sou crente. E o Espírito Santo, ele me impôs isso, que eu lhe pedisse perdão. Eu fui um truculento, eu fui ignorante, me perdoe. E quando eu terminei de falar, me perdoe, aí ele fez: eu sou crente também, irmão. Aí eu já estava chorando, irmão. Eu já estava mal. Mas quando ele falou que ele era crente, eu sou crente, irmão. Eu congrego lá no Engenho Cacimbas. E enquanto ele falava comigo, eu via que a velhinha ficava assim, ó, querendo ouvir a conversa do lado dele. E ele falou: meu filho, eu lhe perdoo. Mas sabe por que nós estávamos na rua? Porque a minha mulher é cega. E se nós andarmos na calçada, o povo fica birrando. Irmão, olha, nessa hora, eu me senti o pior ser humano do mundo. Mas quando eu baixei a cabeça, ele colocou a mão no meu ombro, aí a velhinha fez: Zé!
Ele está aí, Zé? Aí ele falou, ele está. Me coloca na frente dele. Lá ficou na minha frente. Ela deu uma rajada de línguas estranhas na minha frente, que me arrepiou o corpo todo assim. E Deus falou na boca dela. Homem, te fiz voltar no meio do caminho. E por conta da tua humildade, te levarei para outro estado deste país. Tu serás escritor e te colocarei ao lado dos príncipes da palavra. Vai ver com quem eu tenho andado aqui em São Paulo. Pastor Napoleão Falcão me encontrou nas redes sociais, me auxiliou para São Paulo, cuidou de mim os 3 primeiros meses e todas as vezes que ele está aqui, ele liga para mim me convidando para estar com ele e me incentivou a escrever um livro. E no mês passado já terminou os 100 primeiros livros. Como crerão se eu não sei pregar? Eu quero lhe dizer neste término de tarde que o que Deus vai fazer na sua vida é muito mais daquilo que você está pensando ou daquilo que você está pedindo, conforme o poder de Deus que habita em mim e em você. Agora você pode ficar de pé. Há um poema na Bíblia e esse poema ele foi escrito por Isaías. E eu quero concluir esta palavra mencionando este poema para você. Isaías escreveu: eu criei Israel e criei para a minha glória. E para a minha glória eu os criei. Traz o povo cego que tem olhos, os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem, os povos se reúnam. E quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as petições antigas? Apresentem as minhas testemunhas, o meu servo a quem eu escolhi, para que eu saibais, me creiais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, eu fiz ouvir, e Deus estranho, meu povo entre vós, porque vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Diz que eu vou seguir, já vestia, e não há, e não há, e não há. E não há quem recebe nessa tarde a autoridade, recebe a autoridade, você não vai fazer. Esse é o ano que Deus porque este seminário foi profético. As mensagens que você ouviu estão com munição para o ano inteiro pregar a palavra do Senhor com conhecimento e graça. Eu, terminando hoje, não vou mais pensar. E hoje, você vai ser uma brasa acesa na mão de Deus que pega fogo. Aleluia. Mas enquanto Ele não te leva, você está no lugar mais seguro. Irmão, o lugar mais seguro do mundo não é dentro de uma prefeitura, não. Não é dentro de uma delegacia, não. É no centro da vontade. Esse é o lugar mais seguro. Você veio para um lugar de segurança. É por isso que eu peço a Deus para estar nesse lugar todos os dias da minha vida.